Olá, olá! Sejam todas bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma dúvida muito recorrente. A gente vai falar sobre a cinta modeladora. E aí, usar, não usar? Será que a cinta ajuda? Será que ela atrapalha? Será que ela é nossa amiga, nossa aliada ou é nossa vilã? E aí? Mas antes de eu entrar, propriamente dito, nesse tema, eu já quero te pedir um favor. Se você não é inscrita ainda nesse canal, se inscreva no canal. Toda semana eu coloco vídeos novos aqui, abordando esses assuntos femininos. Então, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar isso com as amigas, não esquece de curtir, isso é muito importante para que eu consiga continuar produzindo conteúdo para você. Então vamos lá, a gente vai falar sobre a cinta modeladora. Vamos lá. Eu trouxe aqui um modelo e eu vou explicar já para vocês sobre esse modelo aqui. Esse modelo é o mais comum. É um modelo que ele fica ali na região da cintura, né? Ele pega somente a região da cintura. E aí ele é com velcro, né? É regulável. Esse é um modelo simples, comum. E tem aqueles modelos com botõezinhos. Eu vou colocar aqui do lado algumas imagens, tá? De vários modelos de cinta modeladora que você encontra aí normalmente no mercado. Olhem todos eles, ok? Vamos lá. O que acontece quando a gente usa uma cinta? A cinta modeladora, ela vai espremer, ela vai comprimir uma região, a região do nosso abdômen, porque a gente quer ficar com a barriga mais chapadinha e porque a gente quer ficar com a cintura mais fina, né? Normalmente para colocar uma roupa para sair e tal. Então a gente coloca a cinta. Quando a gente coloca a cinta e essa cinta é apertada, ela vai espremer, comprimir, né? Você, voluntariamente, não precisa se preocupar com o seu músculo. Você não precisa se preocupar em ativar a sua cinta natural, porque você tem uma cinta fazendo isso por você. Quando você usa essa cinta para ir a um evento ou uma coisa muito esporádica, ok. Agora, tem gente que usa a cinta achando que a cinta vai diminuir a barriga, reduzir a cintura, e aí começa a usar essa cinta durante um tempão. Usa várias horas ao longo do dia, usa para dormir. Eu, no meu pós-parto, eu fiz essa cagada. Eu usei a cinta por longos períodos ao longo do dia, eu dormia com a cinta. Mas eu já vou chegar lá no pós-parto. Então, no dia a dia, se você fizer uso, eu conheço pessoas que colocam a cinta de manhã e só vão tirar a cinta à noite, elas trabalham o dia inteiro com a cinta. Então, o primeiro motivo que isso não é legal, gente, é que você vai estar dando férias para os seus músculos, vai estar dando férias para a sua cinta natural. Então, uma postura que normalmente seria essa, como eu estou, você coloca, você usando a cinta. Aí quando você tira a cinta, o que acontece? O músculo não sabe mais fazer isso e você derrete, você desmancha. E aí vocês relatam, a minha postura é péssima, por isso que eu uso a cinta. Não é. Na verdade, é por o excesso de uso de cinta que você vai deixando os seus músculos preguiçosos. O que acontece quando a gente quebra um braço ou uma perna? Não sei se vocês já acompanharam isso, mas a pessoa vai ficar engessada. Quando a pessoa tira o gesso, a massa muscular daquela região sumiu. Então, provavelmente, aquele órgão, aquele membro, né, que ficou engessado, ele fica murchinho, ele fica magrinho. Por quê? Porque não houve estímulo. E quando você usa a cinta por horas a fio, é isso que você faz. Você engessa essa região do corpo e faz com que seus músculos, eles vão entender o quê? Poxa, eu não preciso fazer nada, né? Tem uma cinta ali fazendo o meu papel, para que eu vou trabalhar? E aí você vai gerando flacidez naquela região, você vai deixando aquela musculatura cada vez mais fraca, cada vez mais com menos tônus. Então, por esse motivo já você vai entender que talvez não seja legal usar cinta. Mas eu vou te mostrar mais alguma coisa. Eu vou usar minha amiga Ariranha para tentar mostrar para vocês o que acontece dentro do nosso corpo. Lá dentro a gente tem órgãos, tem vísceras, e aí você, espremendo isso na cinta, você não vai conseguir reduzir o volume, o tamanho dos seus órgãos, o tamanho das suas vísceras vai continuar sendo o mesmo. Você coloca uma cinta apertada e faz isso. O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma representação do conteúdo. O seu conteúdo que está aqui dentro, os órgãos e vísceras, são espremidos. E eles têm que ir para algum lugar. Para onde que eles vão? Geralmente eles vão comprimir o assoalho pélvico. E aí entra uma questão. Várias alunas relatam perda de urina. Perda de urina, gente, é qualquer perda.
Se você, ao espirrar, ao tossir, você perde urina, você já está tendo uma perda urinária, independente da quantidade e de qual momento. Mas quando a gente usa uma cinta apertada, esse conteúdo todo ele vai ficar o tempo todo pressionando o assoalho pélvico, tá? E aí, com o passar do tempo, você vai provocando um relaxamento nessa musculatura e você não vai mais conseguir fazer a continência, ou seja, não vai mais conseguir segurar esse xixi. Então, acontece que quando você espirra, quando você tosse, você perde xixi. Por quê? Isso foi o que aconteceu comigo. No meu pós-parto, que é pior ainda, porque o assoalho pélvico já ficou ali durante muito tempo, sofrendo, né, sustentando aquele peso todo, o líquido, o bebê, aquela coisa toda, e eu fui e coloquei uma cinta extremamente apertada. Ou seja, eu empurrei mais ainda todos os meus órgãos e vísceras, todo o meu conteúdo interno contra o assoalho pélvico. 6 meses depois da gestação, eu desenvolvi uma incontinência urinária, porque eu usava a cinta por longos períodos. Então, você simplesmente vai espremer. Quando você tira a cinta, tudo volta ao que era. Então, você não vai... A cinta não tem o poder de mudar o conteúdo. Vai mudar a forma enquanto você está com a cinta. Tirou a cinta, tudo volta ao que era. Tá? Então, internamente, é muito ruim. Tá, Cris, mas eu me sinto muito desconfortável. Eu sinto que a minha barriga vai arrastar no chão, ou eu sinto ainda muita fraqueza, principalmente aí falando do pós-parto, né? No caso do pós-parto. Eu, quando saí da minha cesárea, minha barriga estava... A sensação que eu tinha é que a minha barriga ia arrastar no chão. Então, para você ter um conforto, aí sim é recomendado o uso de uma cinta, mas não esse tipo de cinta, nem aquelas cintas que eu mostrei no início do vídeo. Esse tipo de cinta não é recomendado. Então, como é que tem que ser essa cinta, Cris? Primeiro, essa cinta ela não pode apertar demasiadamente você a ponto de dificultar os seus movimentos. A cinta é para trazer segurança para que você possa se movimentar, para que você possa fazer as suas atividades do dia a dia. Não é para usar uma cinta no pós-parto e ficar deitada no sofá ou deitada na cama, tá? A cinta é para trazer segurança para que você possa se movimentar, ok? Então, ela não pode apertar a ponto de atrapalhar a sua movimentação. Primeira regra. Então, essa cinta ela tem que abraçar, ela tem que envolver e não espremer, ok? Segunda coisa, a cinta, gente, ela não pode ficar apenas na região, deixa eu virar aqui minha ariranha, ela não pode ficar apenas aqui na região da cintura, ela precisa subir, vou colocar aqui do lado o mais indicado, tá? O modelo mais indicado de cinta. É como se ela fosse um shortinho. Ela deve vir até a altura do sutiã, tá? Até em cima e não ficar apenas na cintura. Esse é um erro muito comum. Então, a cinta precisa vir até a altura do sutiã. Outra coisa que não pode acontecer é a cinta apertar a região da virilha. Sabe aquelas cintas estilo calcinha que fica pressionando a região da virilha? Por quê, gente? Na virilha, a gente tem uma quantidade enorme de... vamos falar assim, de glândulos, né, que fazem a nossa drenagem linfática, filtros que vão fazer a nossa drenagem linfática. Se eu comprimo essa região, eu atrapalho o funcionamento da minha linfa. Então, todo esse líquido que circula o nosso corpo todo, vocês sabem que nós somos mais de 70% constituídos de água. Então, toda essa circulação da linfa, né, trazendo as toxinas de baixo para cima para ser filtrada, vai ser atrapalhada. Então, não deve comprimir a região inguinal. Então, o ideal é o modelo que eu mostro, que é um shortinho e que vai até embaixo, até na coxa. Então, recapitulando tudo, tem que ir até a linha do sutiã, não pode espremer absurdamente, tem que abraçar ou envolver, e não deve comprimir essa região inguinal, essa região da virilha, tá? Por esses motivos que eu falei, atrapalha a circulação dos líquidos, que deve ser livre, deve ser fluida. E você não deve usar por longas horas, gente. A cinta, ela não deve, como eu falei no início, ser usada para você ficar imóvel, para você ficar parada. Ela deve ser usada para que você consiga ter segurança para executar os seus movimentos do dia a dia. E outra coisa, gente, se você se sente mais confortável com a cinta e precisa da cinta no início do seu pós-parto, ok. Mas aos poucos vai estimulando, vai tirando essa cinta para que os seus músculos voltem a fazer o papel deles, tá? É muito comum acontecer, a mulher tá chegando lá no aniversário de 1 aninho do bebê e ainda tá usando a cinta. Não, gente.
ativem, aprendam a ativar a sua cinta natural. Por isso que você tem que seguir este canal, tem que me acompanhar, tem que ficar ligado aqui, porque tudo isso eu vou mostrando ao longo das semanas. Como você vai ativar a sua cinta natural para que você não precise usar esse tipo de cinta, tá? Então, voltando, não usem a cinta até completar 1 ano, 2 anos dos seus filhos, hein? Cuidado com isso. Então, esse foi o meu recado do dia de hoje. Se você precisa usar uma cinta no pós-parto, ela precisa seguir essas regras que eu falei. E se você não está no pós-parto e está usando isso aqui, se liga, hein? Quanto mais você usa esse tipo de cinta, mais você está empurrando todo esse conteúdo em direção ao seu assoalho pélvico e também atrapalhando essa sua musculatura de funcionar plenamente. E uma coisa importante que eu não salientei é que, como vocês viram aqui, eu espremo o conteúdo para baixo, mas eu espremo esse conteúdo para cima também. E aí, ó, ele sai para baixo e sai para cima. Aqui em cima, a gente tem o diafragma. Então, o diafragma é um músculo que faz a separação entre a região superior, onde tem o nosso pulmão, e a região inferior, onde estão os outros órgãos e vísceras. Se esse conteúdo fica comprimindo o diafragma, eu não consigo respirar de forma fluida. Eu começo a respirar superficialmente, uma respiração curtinha. Tá, mas qual o problema disso, Cris? Quanto mais curtinha for essa sua respiração, menos trabalho de caixa torácica você tem, menos amplitude nas suas costelas. E isso vai trazer mais um problema. Você não respirando de forma ampla, você acaba respirando curtinho aqui ou trazendo a respiração para o abdômen, você acaba estimulando de forma errada o seu abdômen. E você gera cada vez mais uma barriguinha protusa. Nosso trabalho respiratório, ele precisa abrir caixa torácica. Se você está com uma cinta empurrando todo o conteúdo contra o seu diafragma, não vai haver essa amplitude de caixa torácica. Então, mais uma regra, não pode atrapalhar a sua respiração. Eu tinha esquecido disso e isso é super importante. Então, para não ficar confuso, vou recapitular tudo. Tem que chegar até a altura do sutiã, não pode espremer, ela tem que abraçar, envolver, não pode apertar a região inguinal, a região da virilha, e também não pode dificultar seus movimentos e sua respiração. E esse foi o meu recado de hoje. Te espero na próxima semana.